Em nome de Jesus, a vida de vocês, a vida de toda a Usabesga, por esse culto tão abençoado. Deus abençoe vocês pelas guerreiras que são e por tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Sou feliz por essa grande oportunidade e por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, na vida da minha família. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho que estão ali, e a vida da irmã Josilete que está conosco, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. Quero compartilhar com você daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Atos, capítulo de número 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Quem achou diz amém. Amém. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma coisa. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tua palavra que fora lida. Te agradecemos pelo acesso que nós temos à tua palavra. Obrigado, continue a falar conosco esta noite, para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Essa passagem é bem conhecida de todos nós. Nós temos o privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a sua palavra, de meditar na sua palavra e cada vez mais aprendermos com ela. Se Miqueias quiser me ajudar, pode me ajudar. E nós sabemos que o Senhor é aquele que tem as suas maneiras de nos ensinar cada vez mais que meditamos na sua palavra. Quando nós analisamos o livro de Atos, ao saber que Lucas foi o seu autor, e no capítulo 3 já havia acontecido um momento em que a igreja, os discípulos estavam esperando a chegada do Espírito Santo, lá no capítulo 1, e eles estavam esperando, até porque existia essa necessidade de viver esse momento, de serem vivificados através do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a agir na vida da igreja quando ela estava começando ali em seu início, e trazendo uma fonte de poder para cada crente naquela época. E a gente vê isso no capítulo de número 2 até o versículo de número 13. Também eles passaram a testemunhar do poder do Espírito. Lá no capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 47, a gente percebe essa maneira a qual eles passaram a testemunhar após receberem o poder do Espírito Santo. E no capítulo 1 até o capítulo 4, se analisarmos, a gente vai perceber que a ação do Espírito de Deus era trazer poder para a igreja, para que a igreja pudesse agir de uma maneira poderosa em tudo. E nesse texto, no capítulo 3, exatamente nesses 10 versículos, o que eu quero meditar com a igreja nessa noite
é sobre que tipo de companhia nós estamos sendo. Qual tipo de companhia ou qual tipo de companhia que nós estamos acompanhando. E nesse texto a gente pode destacar pelo menos 3 tipos de companhia. E a gente sabe que ser companhia é uma coisa muito boa. Ter companhias é uma coisa muito maravilhosa. E a gente sabe que, observando para esse texto, uma primeira companhia que eu quero destacar é que, ao lermos o texto, a gente percebeu que o teor principal dele, a necessidade maior que se volta, é para um homem que era aleijado. Eu destaco ele como um tipo de companhia, e a primeira companhia nesse texto. A gente observa que esse homem, que a Bíblia não traz o seu nome, mas destaca a sua condição. Esse homem era um aleijado. E lá no versículo 2 a gente observa que ele, como diz a Bíblia, mostrando a sua situação, que ele era um aleijado de nascença e estava sendo carregado. Era um tipo de companhia que ele necessitava ser levado por outros. Ele necessitava, no seu deslocamento, sair da onde ele estava para estar sempre na porta do templo, para poder receber donativos, dinheiro, ajuda. Perceba que na sua necessidade, ele não podia sozinho sair do lugar. É um tipo de companhia que não podia fazer nada por ninguém. É um tipo de companhia que ainda no versículo 2 a gente percebe que ele tinha uma necessidade extrema, que era se deslocar. Era um tipo de companhia que era totalmente limitado. E perceba que ele era alguém que não entrava, não podia estar dentro do templo, até porque a sua necessidade ela era tão grande que fazia com que ele, além de não poder sair, ele necessitava da ajuda dos outros. E podia ser que não era ajuda fixa de alguém ou de pessoas que seriam as mesmas para carregá-lo. Poderia ser que outras pessoas, devido àquele movimento tão grande, quem sabe a olhar a sua necessidade ou até mesmo a ele pedir. A segunda coisa que a gente destaca nele é que ele era alguém que pedia. Ele estava sempre observando a chegada de alguém, porque a sua necessidade, o seu olhar estava voltado sempre para ele. Ele estava olhando sempre para alguém que passasse, porque ele tinha necessidade de sobrevivência. Era um tipo de companhia que não podia sair do seu lugar, nem mesmo para ajudá-lo, e muito menos para ajudar a outros. Eu não sei a sua necessidade esta noite, e não sei se a sua necessidade tem limitado você a ponto de impedir você de adorar a Deus de uma maneira mais profunda, porque muitas vezes acontece desse jeito. Às vezes a gente permite que as adversidades, as lutas dessa vida nos limite, e a nossa adoração muitas vezes ela nem chega dentro da igreja, porque a necessidade ela é tão grande que a gente só tem olhos para olhar para o primeiro que se aproxima da gente para dizer: me dá porque eu preciso, me dá porque eu preciso, e estou numa situação em que não posso sair do meu lugar. Aquele homem era alguém que era um tipo de companhia que não tinha para dar, não tinha para oferecer, não podia ir até onde alguém estava para oferecer ajuda. A sua situação, ela era de nascença e era para o resto da sua vida. Ele não podia fazer porque ele não tinha, não podia. Pelo menos a gente pensa isso. A gente sabe que quando o ser humano ele tem, ele não faz. Quando ele não tem, se ele pudesse, ele faria justamente porque ele ficou limitado. Esse tipo de companhia é um tipo de companhia que não muda a vida de ninguém. Aquele homem não podia mudar a vida de ninguém, porque nem mesmo a dele ele podia, para que ele pudesse ir para um lugar que tinha muita gente, que era na porta do templo. Ele precisava que em todo culto alguém o
de companhia que nada podia fazer. Observando ainda o texto, a gente pode perceber que, além dele não poder sair do seu lugar, não poder fazer nada, ele estava sempre pedindo. E outra coisa que ele tinha era sempre a expectativa de receber de alguém. A condição dele, desse tipo de companhia, era sempre de receber porque ele precisava. Era para a sua sobrevivência. Deus era tão misericordioso que ainda tinha quem o ajudasse. Mas ele estava limitado em uma situação que era desde a sua nascença. A única coisa que ele podia fazer era lutar por sua sobrevivência. Não tinha visão para mais nada, porque seu filho estava condenado e ele morreria daquela maneira. A sua situação estava sentenciada a estar daquela maneira, pedindo, aleijado, e não mudaria. A segunda companhia que a gente pode destacar nesse texto eram justamente aquelas pessoas que carregavam aquele homem para que ele pudesse ao menos sair da sua casa, sendo deslocado por algumas pessoas para levá-lo ao templo. Perceba que quando o texto mostra, ainda no versículo 2, mostrando que ele estava sendo carregado, é porque tinha alguém que era bondoso, pessoas, homens, quem sabe, bondosos de coração, que olhavam para aquela situação daquele homem e como uma companhia, ao menos para aquele momento, de levá-lo para um culto, na esperança de receber dinheiro de alguém, para que ele não morresse de fome. Só que aqui a gente se alegra porque ele tinha ajuda para levá-lo para o templo. Mas tem uma coisa, era um tipo de ajuda que somente levavam ele para ficar na porta do templo. Era um tipo de companhia que não podia fazer muito. Era um tipo de companhia que olhava a situação dele e também não podiam fazer nada para transformar a sua situação. Existem vários tipos de companhias, e nessas três que a gente pode destacar nesta noite, a primeira não podia transformar nem a dele mesmo. A segunda não podia transformar a situação daquele homem, mas pelo menos poderiam deslocá-lo. Estavam acostumados, quem sabe, a apenas deslocá-lo da onde ele estava, para levá-lo para o templo. Estavam lá acostumados. É o aleijado. É o aleijado que fica na porta do templo. Ah, é o aleijado. Vamos ajudá-lo. É o aleijado que fica na porta do templo. Ah, vamos ajudá-lo. Dá uma moeda para ele. É o aleijado. E nada podia se fazer. O que faziam era apenas levá-lo para o templo. A gente percebe que esse tipo de companhia era uma companhia boa, sim, porque tem um lado positivo. Ao menos levavam ele para que ele pudesse lutar por sua sobrevivência. Mas era uma ajuda limitada. Era uma ajuda onde não podiam transformar a vida dele, além de ser um pedinte, além de ser alguém que não passava de um aleijado. Aquele tipo de ajuda estava acostumado com o estado dele, e sabiam que não podiam fazer nada, e acontece desse jeito. Ele acostumado a ser carregado, a segunda companhia acostumados a levá-lo. Perceba que diferente de um outro homem, também necessitado, aleijado, não podia fazer nada. Lá em Lucas capítulo 5, do versículo 19 a 20, quando Jesus está dentro de uma casa ministrando, ensinando, tinha um homem também necessitado, aleijado, e ele foi carregado por outros homens. E quando chegaram, a casa estava cheia, eles não podiam entrar dentro daquela casa. Nesse momento, nessa passagem lá em Lucas, ele descreve que a necessidade daquele homem era de ser curado. Ele precisava de Jesus, mas aquelas companhias que o levaram, eles não olharam para a multidão que estava na frente impedindo. Perceba que essa companhia lá em Lucas capítulo de número 5, do versículo 19 a 20, eram homens que estavam, além de apenas transportá-lo de um lugar para o outro, eles fizeram muito mais do que levá-lo para perto do culto aonde Jesus estava. Eles procuraram algumas
Porque tem tipos de companhias que parece que até se acostuma com a nossa dor, se acostuma a infernos, em lutas terríveis, e apenas dizem: vai dar certo, vou orar por você. E muitas vezes falta algo mais aproximado, ou uma fé mais alicerçada, alguém que chegue, que seja como Jesus, que traga dor para dentro de si, porque por todo o Evangelho a gente vê isso. Jesus era o tipo de companhia que ele fazia questão de estar perto. Era um tipo de companhia que não só levantava a mão, mas ele estava perto. Tem companhias que parece que desejam, parece que se alegram, parece que querem que a gente permaneça do jeito que estamos. Quando aquele homem aleijado, lá em Lucas capítulo 5, tem a oportunidade daquelas companhias o tirarem de onde ele estava, abrir um espaço ali no telhado e colocam bem no centro, para que Jesus o cure. Aqui foi diferente. Essa segunda companhia, como muitos outros que levavam ele todo dia, quem sabe levavam de volta para a sua casa, não podiam transformar a sua vida. Que tipo de companhia você tem sido? A companhia que não pode fazer nada, a companhia que sempre está com a mão estendida pedindo e nunca tem fé para que Deus transforme a vida da sua irmã. Que tipo de companhia nós temos sido? Se estamos sempre prontos, dispostos a pedir e nunca ter visibilidade para transformar a vida de alguém, ou somos apenas aquela companhia que nos acostumamos em trazer alguém para que depois que levantou a mão e aceitar Jesus e pronto, e não damos assistência? Qual tipo de companhia que você tem sido? Ou você é aquela companhia que está cheia de dor, que está cheia de problema na alma, mas mesmo assim sai de casa debaixo de uma luta, e não deixa que a sua situação te pare, e não se limita por causa de um problema, não se limita porque Deus não te deu ainda vitória. Que companhia você é? Ou você é aquela companhia que está em dores, esconde a tua dor e vai em busca da tua companhia de alguém para dizer: eu tenho para ti força. Quantas vezes você teve que curar a dor de alguém quando a tua não tinha sido curada ainda? Quantas vezes você foi a companhia que chegou por tantas vezes com o remédio nas mãos, com a solução, com a provisão, e só Deus sabe o momento que você estava, e Deus nem ao menos falou nada para dizer alguma coisa para aliviar teu coração? Quantas vezes louva com a alma contrita, vendo Deus tocar aos outros e desejando que a tua alma seja tocada de uma maneira diferente? A terceira companhia, no versículo de número 1, a gente destaca algumas coisas maravilhosas em Pedro e João. Quando diz que certa ocasião eles estavam indo para o templo, para a hora da oração, às 3 horas da tarde. Aqui a gente destaca uma coisa linda, algumas coisas muito bonitas. A primeira coisa é que eram companhias que congregavam, eram companhias que oravam. Quem tem uma companhia que aconteça o que acontecer, mas congrega, é feliz. Quem tem um amigo, uma amiga que não larga o templo por nada, e sabe que no dia que está impossibilitada, a sua amiga está lá no
companhia que prioriza o reino é feliz. Porque até quando a gente quer desistir de priorizar, a companhia que vale a pena diz: você não vai desistir de priorizar o reino. Quem tem uma companhia que tem fidelidade em congregar e orar, no momento que está enfraquecido sem conseguir orar, tem alguém que o Espírito de Deus vai lá e diz: acorda, é madrugada e minha serva precisa da tua oração. É Deus dizendo esta noite: seja a companhia que se preocupa com alguém que necessita de ajuda. Seja a companhia que, independente de qualquer coisa, está prontificada para ajudar. Salmo 145, verso 18. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, e de todos aqueles que clamam por sua presença com sinceridade. Que tipo de companhia você tem sido? Que tipo de companhia nós temos sido? Será que temos sido o tipo de companhia que vale a pena? Será que temos sido o tipo de companhia que temos sido mais frustração para alguém? Ou temos sido o tipo de companhia que sabemos que alguém pode contar conosco? Além deles terem compromisso em congregar e orar, eles também, no versículo de número 4, eram companhias que tinham autoridade. Quando eles olham para o aleijado e olham para o aleijado, fixando nele o olhar, a gente vê postura, a gente vê ousadia, a gente vê uma companhia que leva a sério o poder que recebeu de Deus para fazer. Quando eles fixam o olhar no aleijado, eles mostram-se ser uma companhia que estavam dispostos e que estavam valorizando o poder que receberam. Escute esta noite: às vezes a gente não tem noção do poder que está sobre nós. Às vezes não temos noção do poder que está sobre a igreja. E quando esse poder que está sobre nós, reconhecemos que ele veio para nos dar ousadia e autoridade, o nosso olhar é diferente. Não tem enfermidade que chegue para a gente não olhar para ela de uma maneira diferente. Quem tem poder de Deus pode ver enfermidade, a gente olha para ela com um olhar fixo e dizendo: ainda que eu morra, não vou deixar de adorar, não vou deixar de servir. Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. É postura de quem é uma companhia que vale a pena. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Era isso que eles estavam fazendo, porque quem ora tem a presença dele, quem ora não teme faz. Será que nós temos sido o tipo de companhia que não tememos ao que possa vir e oramos para ter a presença dele, para que ele seja glorificado através de nossas vidas? Perceba que ainda no versículo de número 4, quando Pedro diz assim, após fixar o olhar para ele, Pedro diz: olha para nós. Aleluia. Olha para nós. Pedro disse: olha para mim. Houve um tempo em que os discípulos estavam preocupados em quem era maior, quem era melhor, quem se destacava mais, a
Aqui, quando ele está dizendo, olha para nós, não existe competição de maneira nenhuma, porque o poder que desceu lá no capítulo de número 2 capacitou a todos. Era como se Pedro estivesse dizendo, aqui não tem espaço para competição. O Deus que usa minha irmã, me usa também. Eu não sou melhor do que minha irmã, do que meu irmão, porque profetizo. E porque ela não profetiza, ela é inferior a mim. Olha para nós. Olha para ela que profetiza. Olha para ela que é tímida, mas é mulher de Deus. Os discípulos não tinham espaço para se preocupar com coisinhas que pudessem atrapalhar aquilo que glorificava o nome de Deus. Olha para nós. Quando fala de nós, é coletivo, é amor, é união. Deus me usa, Deus te usa. Teu nome é evidenciado, meu é, mas o maior nome é o dele, porque a evidência do nosso nome não cura, não salva, não liberta. Ele dá evidência para as nossas vidas, porque ele é grandioso, mas o centro é ele. 2 Timóteo 2,17: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Às vezes falta equilíbrio. Não foi do meu jeito, porque Deus não permitiu, eu preciso me cumprir. Porque o mundo não gira em torno de mim. Se não foi, glórias a Deus, porque a direção é de Deus. É nós, é união. E quando o espírito de competitividade vier, tem que ser repreendido. Isso aqui é para quem não tem tempo para olhar para coisinhas tão bobas, tão mínimas. Eu estou vendo Pedro e João com uma expectativa muito grande, sentindo a necessidade de orar e de buscar a Deus, e o que viesse pela frente eles iriam fazer para que o nome do Senhor fosse glorificado. A capacitação que Deus dá é para mostrar para mim e para você que nós somos instrumentos de Deus, e toda brecha aberta que atrapalha a obra de Deus, ela tem que ser fechada. É por meio da oração, é por meio do perdão, é por meio do reconhecimento que aqui quem pode é Ele. Líder não é melhor do que ninguém, quem está na portaria não é melhor do que o dirigente, o pastor não é maior, maior é Deus. E a hierarquia, ela deve ser respeitada em Cristo. Estou finalizando. Perceba que eles, ainda lá em Romanos 12:9, o amor não seja sem qualquer fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Essa companhia, ela era a companhia que causava boas expectativas, porque o aleijado, ele estava com mais uma expectativa quando viu Pedro e João entrarem. Só que essa expectativa era uma expectativa diferente de todas as outras que aquele aleijado já tinha tido nas outras pessoas. Ele até tinha recebido moeda, dinheiro, ajuda de alguma maneira, o deslocamento de lá para cá, todo dia tudo bem, mas ele era limitado de tudo. E Pedro e João eram homens que estavam dispostos, e eram homens que estavam causando boas expectativas. Será que estamos causando boas expectativas e não estamos sendo a companhia que aparentamos ser? Será que estamos simplesmente sendo uma aparência e na prática não somos? Que tipo de companhia que você é quando sua irmã chega que está cansada, que está revoltada e quem sabe murmura? Você alimenta a murmuração dela, você diz: vamos orar, Deus está no controle, é só um momento, é uma fase, isso vai passar. Ou alimenta aquele ódio,
Mas uma coisa que eles tinham: poder, 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 poder. E no nome de Jesus, aquele paralítico teve não a expectativa de todos os dias, mas a expectativa além do que ele imaginou, que foi ser curado. Fique de pé. Aleluia. Eles reconheceram a realidade deles. Reconheça a sua realidade. Não adianta mostrar o que não somos. Não adianta mostrar o que nós não temos. O Alexandre queria dinheiro, era só isso para a sua sobrevivência. Pedro humildemente diz: dinheiro nós não temos. É uma postura de uma companhia que é sincera. Eu sou, eu tenho, eu faço, eu sou limitado, só vou até aqui. Mas uma coisa que eles fizeram, além de orar por aquele homem, orar somente às vezes não é suficiente. Não desmerecendo a oração. Me entenda. Eles foram companhias que, além de orar, eles não fizeram acepção pelo fato de ser um aleijado. Eles oraram por aquele homem. Além de orar por aquele homem, eles pegaram na mão. E muitas vezes está faltando isso. A questão de chegar perto e deixar as indiferenças de lado. Eu oro por você, mas eu vou pegar na tua mão. Por quê? Porque tem algo para ser completado ainda. Eles pegaram na mão daquele homem, ajudaram ele a se levantar e só largaram quando ele começou a saltar. E saltou aonde? Dentro do templo. Além de ser curado, a sua vida mudou. Passou a ter o acesso que não tinha, que era entrar para adorar. Deus te deu uma responsabilidade muito grande, irmão, para que outras que estão prostradas se levantem, não por causa da tua oração ou uma mensagem do telefone. É ir, pegar na mão e só deixar à vontade quando ela estiver saltando. Está faltando isso. Orar, estender a mão e dar as costas. Tem que pegar na mão. Tem que clamar. Tem que ajudar. Porque nós somos chamados para ser companhias que transforma para melhor. Que transforma para melhor. Que transforma para melhor e ajuda a moldar cidadãos do céu. Reflita que tipo de companhia você tem sido, que tipo de companhia nós temos sido. A companhia que está prostrada e não faz nada, a companhia que apenas desloca alguém e pronto, ou a companhia que só aquieta quando transforma, depois que ora. Nós vamos orar